No filme O Terceiro Homem, existe o que talvez seja uma das maiores frases da história do cinema. Uma frase que resume perfeitamente o espírito do filme. Mas antes de chegar nela, precisamos falar sobre uma pergunta muito mais simples. Até onde você iria por um amigo? Você defenderia alguém que ama, mesmo se descobrisse que essa pessoa não é quem você imaginava? O Terceiro Homem é um filme sobre essa pergunta, mas também é um filme sobre desilusão, sobre a perda da inocência e sobre o momento em que somos obrigados a enxergar alguém como ele realmente é. Lançado em 1949, O Terceiro Homem se passa em Viena, após a Segunda Guerra Mundial. E essa não é apenas uma escolha de cenário, a cidade ela parece um personagem. Prédios destruídos, ruas escuras e sombras por todos os lados. Tudo parece quebrado, como se a guerra tivesse acabado apenas no papel, porque emocionalmente ela ainda continua. E é nesse cenário que conhecemos Holly Martins, um escritor americano que chega à cidade após ser convidado por seu amigo Harry Lime. Mas quando ele chega a Viena, descobre que Harry está morto, ou pelo menos é isso que parece. Durante boa parte do filme, Holly tenta descobrir quem Harry realmente era. E quanto mais investiga, mais percebe que existe algo errado. Os depoimentos não batem, as histórias se contradizem, as pessoas parecem esconder alguma coisa. E lentamente, a imagem idealizada que Holly possuía de Harry começa a se desfazer. O Terceiro Homem não é um filme de ação, é um filme sobre descoberta, sobre perceber que às vezes conhecemos apenas uma versão confortável das pessoas, e não quem elas realmente são. Então, chegamos ao coração do filme, Harry Lime, talvez um dos personagens mais carismáticos da história do cinema noir. O mais interessante é que Harry aparece pouco, mas sua presença domina praticamente toda a obra. Mesmo antes de surgir em cena, todo mundo fala sobre ele, todo mundo reage a ele e todo mundo parece ver sobre a sua sombra. E quando finalmente aparece, entendemos o motivo. Harry é encantador, inteligente, engraçado, mas também é profundamente corrupto. Ele representa uma ideia extremamente perigosa. A ideia de que pessoas podem ser reduzidas a números, que sofrimento humano pode ser ignorado quando existe lucro envolvido. A cena da roda gigante resume perfeitamente o personagem. Lá do alto, Harry, olhando para as pessoas lá embaixo, faz uma pergunta. Ele aponta para os pequenos pontos se movendo no chão e sugere algo perturbador. Se um daqueles pontos simplesmente desaparecesse, você realmente se importaria? É um momento assustador, porque Harry não vê indivíduos, ele vê estatísticas, ele vê oportunidades e ele vê lucro. Essa talvez seja a verdadeira monstruosidade do personagem, não a sua violência, mas sua completa falta de empatia. No fundo, esse filme não é sobre um crime, nem sobre um mistério, é sobre a morte de uma ilusão. Holly chega a Viena acreditando conhecer seu melhor amigo, mas termina percebendo que amava uma versão que nunca existiu. E talvez essa seja uma das experiências mais dolorosas da vida, descobrir que alguém que admiramos não é quem pensávamos. Mais de 70 anos depois, O Terceiro Homem continua sendo um dos maiores filmes noir já produzidos. Não apenas por sua fotografia, que é extremamente bela, não apenas pela sua direção, mas porque fala de algo que continua atual. A facilidade com que pessoas justificam atos terríveis, a corrupção moral e a capacidade humana de fechar os olhos para a verdade quando ela envolve alguém que amamos. Talvez o que nos chame mais atenção nesse filme não seja o vilão Harry Lime, mas a possibilidade de que todos nós, em algum momento, possamos nos tornar como Holly Martins, pessoas dispostas a ignorar a verdade para preservar uma imagem confortável. Porque, às vezes, a realidade dói, mais do que a mentira. E O Terceiro Homem é justamente sobre esse momento, o momento em que a mentira finalmente acaba.